Olá pessoal, olha só, lá no site tem um quiz de fisiologia humana agora para você testar o seu conhecimento. São mais de 100 questões de diversas áreas da fisiologia, dos diversos segmentos da fisiologia, fisiologia endócrina, neurofisiologia, fisiologia cardiovascular, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, basta você ir lá e fazer o seu quiz, teste seu conhecimento, beleza? Grande abraço, vamos continuar a aula. Dando então continuidade à aula de ciclo celular, nós vamos agora estudar a morte celular programada. Para isso é interessante nós definirmos alguns conceitos. Morte, por exemplo, é uma palavra que deriva do latim mors e está relacionada ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas, cuja sua ocorrência implica na inexistência da vida do organismo, o qual passa a poder ser considerado como morto. Bom, mas da onde então vem o termo morte celular programada? Por muitos anos, acreditava-se que a morte celular não passava de um final passivo e inevitável para a vida, para a célula. No entanto, essa visão começou a ser contestada em meados da década de 60, quando estudos observacionais demonstraram que a morte celular durante o desenvolvimento embrionário depende da expressão de determinados genes endógenos, ou seja, de determinadas marcações, de determinadas programações. Essas células então já nasciam marcadas para morrer. Daí então cunhou-se o termo morte celular programada, que pode ser então definida como qualquer processo celular ativo que resulte ou culmine na morte da célula. Como estamos falando então de um processo ativo, estamos nos referindo a uma autodestruição realizada pela própria célula. Podemos, entre aspas, dizer que seria uma espécie de suicídio celular. É possível distinguir dois tipos de morte celular programada. A mais conhecida é a morte celular apoptótica ou apoptose. Nesse processo que nós vamos aprofundar mais adiante, nós podemos dizer que a célula morre de modo limpo, ou seja, sem danificar as células vizinhas. E isso ocorre porque as células em apoptose atraem células fagocíticas, que vão então engolfá-las, ou seja, vão digerir os fragmentos da célula recém-morta, o que impede um derramamento do produto interno da célula para o meio extracelular, o que prejudicaria as células vizinhas. O outro tipo de morte celular inclui a morte celular programada não apoptótica, e ela pode ser distinguida em três tipos: a autofagia, processo que envolve a degradação de componentes citoplasmáticos, como por exemplo organelas e o citoesqueleto. Podemos dizer então que a célula se alimenta de si mesma, processo esse que leva à sua morte. Bom, provavelmente você já deve ter escutado falar da necrose, que é também um tipo de morte celular. No entanto, a necrose se diferencia da apoptose, uma vez que a necrose geralmente está relacionada
a algum tipo de trauma físico ou insulto bioquímico. No entanto, a necrose também pode ocorrer como um processo regulado ou programado. Nesse caso, estamos nos referindo à necroptose, e ela geralmente está relacionada à ativação de uma família específica de receptores TNF, fator de necrose tumoral, em especial aos receptores 1 de fator de necrose tumoral. No entanto, esse tipo de morte, embora já descrita, ainda está começando a ter os seus mecanismos compreendidos. E o terceiro tipo de morte programada não apoptótica é a piroptose, que é um tipo de morte celular inflamatória, geralmente em resposta a patógenos intracelulares, como por exemplo as células infectadas. Bom, embora exista então a descrição de 3 tipos de morte programada não apoptótica, nós não vamos focar o nosso estudo nesse tipo de morte celular. Para a nossa aula, nós vamos focar apenas no tipo de morte celular apoptótica, uma vez que ela é mais bem estudada e descrita na literatura. Bom, vamos observar algumas imagens que ilustram como ocorre o processo de apoptose. Na respectiva ilustração, nós podemos observar um conjunto de células sadias com suas respectivas microvilosidades, junções comunicantes, organelas ou as mitocôndrias, assim como os núcleos. Quando a célula entra em apoptose, ela possui algumas características que envolvem a contração das microvilosidades, ou seja, elas perdem as microvilosidades, no caso de uma célula com microvilosidade. Ocorre também a perda de adesão com as células vizinhas devido à quebra das junções comunicantes. A cromatina começa a se condensar, ou seja, fica cada vez mais compacta, mais densa, o que leva a um colapso da célula, um encolhimento da célula quando comparada às suas células vizinhas. Além disso, a célula forma pequenas bolhas em sua superfície celular, que são os chamados corpos apoptóticos, onde há a presença de fragmentos citoplasmáticos, organelas e também proteínas do citoesqueleto. Esses fragmentos citoplasmáticos serão então engolfados por células fagocíticas, como nós podemos observar nessa última figura. Geralmente são macrófagos, que então digerem esses fragmentos ou esses corpos apoptóticos. Bom, vamos agora diferenciar para uma melhor compreensão a necrose da apoptose. Observando a seguinte micrografia, nós podemos observar 3 imagens. A primeira corresponde a uma célula em processo de necrose e as 2 outras imagens correspondem a células em processo de apoptose. A necrose é caracterizada pelo inchaço da célula e de suas organelas. E o grande problema da necrose é que ela causa uma ruptura da membrana e com consequente extravasamento do conteúdo intracelular para o meio externo, como nós podemos observar, o que causa uma resposta inflamatória com potencial danoso para as células vizinhas. Enquanto isso, nós podemos observar
que na apoptose o citoesqueleto entra em colapso, ou seja, a célula fica menor, perde a sua conformação original, o envelope nuclear se desfaz e a cromatina se condensa, ou seja, fica mais compacta, fica mais densa. A superfície celular formam bolhas e os chamados corpos apoptóticos. No entanto, na apoptose, o conteúdo intracelular não se extravasa para o tecido extracelular, uma vez que antes disso ela é engolfada por uma célula fagocítica. Na respectiva imagem, nós podemos observar a célula apoptótica no interior da célula fagocítica. Bom, mas de onde vem o termo apoptose? Ele vem do grego apo, off, ou desligar, ou fora, mais o termo pitoses, que está relacionado à queda ou cair. Sendo assim, nós podemos dizer que a apoptose está relacionada a cair para fora, perder a ligação e cair para fora. Seria uma espécie de momento em que as folhas de uma árvore caem dos seus galhos, ou seja, elas perdem a ligação e caem e morrem, uma vez que o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção de organismos multicelulares dependem não apenas da produção de células ou da proliferação de células, mas também dependem de mecanismos que as destroem. Sendo assim, nós podemos dizer que a manutenção do tamanho de um tecido requer que as células morram na mesma taxa em que são produzidas. Nós podemos dizer então que a apoptose natural e não patológica é importante para a manutenção da homeostase tecidual. Sendo assim, ela pode ser considerada um processo natural. Por exemplo, em alguns casos, as células morrem porque a estrutura formada por elas já não é mais necessária, como quando um girino se transforma em sapo pelo processo de metamorfose. Nesse caso, as células da cauda do girino vão morrendo gradativamente à medida que esse girino se desenvolve em direção ao sapo ou à rã adulta. Um outro exemplo ocorre quando as mãos e pés são esculpidas pela morte celular ou pelo processo de apoptose que ocorre nas células que estão entre os dedos. Se não ocorresse essa destruição, as nossas mãos teriam forma de pás. No entanto, a apoptose não tem apenas essa função de promover a homeostase tecidual. Ela também funciona como uma espécie de controle de qualidade do desenvolvimento, eliminando as células que são anormais, não funcionais ou potencialmente perigosas para o organismo. A morte celular pode ocorrer por meio de duas vias. A via intrínseca, que está relacionada a uma ativação intracelular e, portanto, envolve mecanismos internos e pode ser induzida por danos ao DNA
durante o processo de divisão celular, falta de oxigênio e também por falta de nutrientes. E essas vias geralmente dependem da liberação do citocromo C para o citosol. Lembra do citocromo C, aquele componente da cadeia respiratória na membrana mitocondrial interna? Então, é ele. Assim como a ativação das caspases, um tipo de protease, que realiza então a quebra ou a degradação de proteínas. A segunda via é a via extrínseca, e ela depende de uma ativação extracelular, ou seja, de um receptor de membrana, e ela pode ser induzida pela retirada de fatores de crescimento, bem como a ativação de receptores de morte. Nós vamos discutir melhor isso mais adiante. Um exemplo são os receptores 1 do fator de necrose tumoral. E geralmente a via extrínseca desencadeia uma série de cascata que também são realizadas na via intrínseca. Bom, a apoptose depende então de uma cascata de reações proteolíticas que é mediada por proteínas reguladoras e efetores de apoptose. E toda essa maquinaria intracelular é similar em todas as células eucariontes, especialmente as células animais. Ela depende de uma família de proteases, ou seja, enzimas que catalisam proteínas. E as que estão relacionadas ao processo de morte celular são as caspases. Essas proteínas possuem uma cisteína em seu sítio ativo e clivam ou separam as ligações peptídicas das proteínas-alvo em ácido aspartico. No entanto, as caspases são sintetizadas na célula como precursores inativos, que são as procaspases, as quais precisam ser ativadas por uma clivagem proteolítica. Bom, vamos observar a seguinte ilustração. Nós podemos observar que as caspases são heterodímeros, ou seja, são formadas por 2 aminoácidos diferentes. 2 desses diímeros juntam-se para formar um tetrâmero, ou seja, uma caspase ativa. E uma vez ativada, essas caspases clivam e ativam outras procaspases, que são as chamadas caspases executoras. Essas caspases executoras, então, realizam a quebra de proteínas citosólicas e também do citoesqueleto, assim como da lâmina nuclear, o que libera o conteúdo de organelas citoplasmáticas para o interior do citosol. Existem vários tipos de caspases. As caspases que estão envolvidas na morte celular devido à inflamação são da família 1, 4 e 5, enquanto as caspases envolvidas na morte celular por apoptose podem ser as caspases iniciadoras 2, 8, 9 e 10 e as executoras 3, 6 e 7. É importante destacar que essa cascata
das caspases não é apenas destrutível, mas também é irreversível. Sendo assim, uma vez que a célula alcança um ponto crítico ao longo da via de destruição, ela não pode mais voltar atrás. Bom, a via extrínseca da apoptose envolve a sinalização extracelular, que estimulam receptores de morte presentes na membrana celular e disparam a via da apoptose. Vamos observar um exemplo já bem compreendido. Esse exemplo envolve a ligação e ativação de ligante Fas, presente na superfície de um linfócito. Esses ligantes Fas interagem com receptores de morte presente na membrana da célula-alvo, receptores específicos para o Fas. Quando esses receptores são ativados, eles recrutam um conjunto de proteínas adaptadoras do citosol, que são os FADD, domínio de morte associado à Fas. Cada domínio dessa proteína adaptadora intracelular recruta procaspases iniciadoras, e toda a ligação entre os receptores, proteínas adaptadoras e procaspases formam um complexo de sinalização indutor da morte, um DISC. Uma vez então ativado, as caspases iniciadoras ativam as procaspases executoras, que então induzem a célula à apoptose ou à morte celular. Bom, as células também podem ativar os seus programas de apoptose de dentro da célula, o que é chamado de via intrínseca, e envolvem a liberação de uma proteína crucial para esta via, o citocromo C, presente na membrana mitocondrial interna. O citocromo C é um componente solúvel em água e compõe a cadeia de transporte de elétrons da cadeia respiratória. Quando liberado no citosol, ele liga-se à proteína adaptadora de ativação da procaspase, chamada de APAF1, fator 1 da proteína ativadora de apoptose, provocando dessa forma uma oligomerização em um epitâmero de APAF1 chamado de apoptossomo. O apoptossomo recruta então procaspases iniciadoras, no caso a procaspase 9, os quais são então ativados por uma aproximação ao apoptossomo, que então ativam as procaspases executoras, dando início ao processo de morte celular. Um outro grupo importante de proteínas envolvidas na via intrínseca é a família das BCL2, que podem ser agrupadas em 3 subfamílias: as antiapoptóticas ou protetoras, que protegem a célula contra a apoptose, as pró-apoptóticas,
também chamadas de killers, pois estimulam a apoptose, e as reguladoras, também conhecidas como proteínas BH3, que promovem a morte celular, interferindo nos protetores ou na família antiapoptótica, ou ativando as pró-apoptóticas, as killers, as assassinas. Bom, a maioria das moléculas de sinalização extracelular que influenciam na sobrevivência da célula, no crescimento e divisão celular, são proteínas solúveis secretadas por outras células, ou então são proteínas ligadas à superfície de outras células, ou até mesmo na matriz extracelular. As proteínas que atuam positivamente, ou seja, para a sobrevivência, crescimento e divisão celular, podem ser categorizadas em 3 tipos: os fatores de sobrevivência, que suprimem a apoptose, ou seja, deprimem a atividade apoptótica, promovendo dessa forma a sobrevivência da célula. Os mitógenos, que estimulam a divisão celular ou a proliferação celular. E os fatores de crescimento, que estimulam o aumento do tamanho e da massa ou volume celular. E só fazer uma observação de que o termo fator de crescimento frequentemente é utilizado como uma expressão geral para descrever uma proteína que desempenha qualquer um desses papéis. As células animais necessitam de sinais de outras células para sobreviver. Quando privadas de tais fatores de sobrevivência, as células acionam seu programa de suicídio intracelular e morrem por apoptose. Sendo assim, os fatores de sobrevivência atuam pela ligação de receptores na superfície celular, na membrana celular. Esses receptores, quando ativados, recrutam uma via de sinalização que envolve a regulação de membros da família BCL2. BCL2 são proteínas antiapoptóticas. E essa sinalização pode então aumentar a produção de BCL2 e suprimir dessa forma a apoptose. Os mitógenos, por sua vez, são proteínas de sinalização que se ligam em receptores na superfície celular, desencadeando, por sua vez, uma série de sinais intracelulares. Vamos observar a seguinte ilustração. Nela nós podemos observar uma célula com sua respectiva membrana celular em branco. No interior nós temos um retângulo em coloração um pouquinho mais escura, que representa o núcleo da célula. No interior do núcleo existe uma molécula freio que é denominada de retinoblastoma, RB. E essa proteína encontra-se ativa, o que significa que ela se liga ao regulador de transcrição gênica, tornando esse regulador inativo. E desse modo, então, não ocorre transcrição
e, portanto, não ocorre proliferação celular, não ocorre divisão da célula. Quando estimulado por um mitógeno que se liga ao receptor presente na superfície da célula, esse receptor ativa várias vias de sinalização intracelular. Essas vias de sinalização atuam principalmente pela liberação da molécula freio, ou seja, a inativação do retinoblastoma. Essas vias de sinalização conduzem à ativação do complexo G1-CDK e S-CDK. Esses complexos, por sua vez, fosforilam o retinoblastoma, que por sua vez se desliga do regulador da transcrição, que torna-se, portanto, ativado e, desse modo, passa a transcrever os genes relacionados à proliferação, à divisão celular. E então a célula está apta a se dividir, a se proliferar. E assim como a maioria dos fatores de sobrevivência e dos mitógenos, os fatores de crescimento celular, ou pelo menos boa parte deles, também se ligam a receptores de superfície que então desencadeiam uma série de vias de sinalização intracelular. Essas vias de sinalização geralmente levam a um aumento da síntese proteica, o que consequentemente leva a um crescimento celular ou aumento do volume celular, ou então a uma diminuição da degradação de proteínas, que consequentemente também leva a um crescimento celular.